Olá, meu povo! Olá, meu povo. E daqui a pouco não tem mais olá, meu povo, viu? Que estamos já naquele processo de ai, 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 ah, chegando a hora. Olá, gente, nós estamos hoje já entrando no capítulo 18, 17 17 e 18. e 18, que na verdade são dois capítulos que estão ali conversando no período, né? Já a gente caminhando aí bastante no século XX, já andando, entrando aí em década de 50, entrando 40, 50, 60, num processo de uma arte que vai ferindo cada vez mais aquela tradição clássica, né? Olá, meu grande amigo e professor e psicanalista e é tanta coisa, gente, que o currículo de Ronald já tinha que ficar 2 horas aqui no Conversa, minha vocês, amiga, minha professora, vocês minha iam conselheira, minha conselheira, minha esse conselheira. Eu tenho esse currículo desse rapaz, gente, é porque alunos às vezes não percebem as preciosidades que tem falando, viu? Porque se vocês ficassem um pouquinho mais atentos, vocês saberiam essa preciosidade que está aí na frente de vocês. Um cabra que a gente não encontra fácil hoje em dia, não, viu? Um cabra A reciprocidade é crítico. verdadeira, minha amiga, minha autora, Você é uma estudiosa. figura. E ainda Além de temos estudiosa, é uma buscadora, né, minha amiga? e ainda temos uma visão de mundo afim, né? Que é muito bom. Porque se na química os opostos se atraem, na vida as semelhanças são essenciais, né? Com todas as oposições que dela fazem parte. Mas sigamos, né, professor Ronaldo Ferreira? Digamos, professora Paula Barbosa. Esse negócio de nome e sobrenome. A senhora me dá muito prazer de compartilhar esse espaço, e você sabe que eu não compartilharia com outra pessoa, até porque eu não teria condições, nem de longe, porque o negócio é sério, é punk, então tem coisa que a gente só pode fazer com pessoas que nos ajudam, né? E você sabe que quando a escola propôs e falou em parceria, eu disse, não, tem uma pessoa aí que não pode, não precisa ser ninguém, só pode ser alguém. Esse alguém tem nome e sobrenome. Porque é complicado, as pessoas, como você falou, as pessoas às vezes não têm noção. Você fala uma coisa que eu fico olhando bastante, né? Como professor, eu tive grandes professores, tive grandes mestres, e a gente tem colegas professores e tem colegas mestres, né? Eu lembro bastante, sempre eu digo, quando comecei a dar aula, que você dizia, Ronald, você está parecendo um padre, não sei, irmão. Meu Deus, agora o que é que eu faço? Eu vou ter que me reinventar. E aquilo ali foi tão importante para mim, porque hoje eu vejo analiticamente essa provocação, né? De algo que está em nós e que às vezes fica resguardado, né, em estereótipos criados a partir das nossas vivências e andanças, né? E isso é uma coisa que eu trago muito para a vida, né? Quando a gente traz, por exemplo, a gente está falando de arte, a gente está falando de estética, mas a gente está falando de vida. E às vezes as pessoas não entendem, quando você está em sala de aula, que você está ali buscando algo que é a provocação do aluno. Eu lembro de professor Petrone, ele nunca foi meu professor, quando eu conheci eu já tinha feito o curso de latim, mas ele gostava de dizer para os seus alunos, me provoque. Você sabe que ele foi meu, né? Meu professor. Latim 1, 2, 3. E ele dizia assim, me provoque, ele tinha aquela voz, me provoque. Ele tinha uma aluna, a filha dele era professora também, minha Augusta. Ela filha de Petrone. Não sei agora com essas coisas novas aí da Católica, ela foi professora da Católica também, latim. Sim, ela foi minha professora.
E ele foi lá professor lá no São Bento, muitos anos, logo no começo. Que figura, viu? Que Muito figura. E ele dizia assim, me provoquem, me provoquem. Eu achava tão engraçado essa coisa, ele dizia assim, os alunos não querem me provocar, né? Ele dizia que o professor é motivado pela provocação, pela vontade de conhecer dos alunos. Eu achava isso tão bonito, né? Essa vontade. E fazendo uma ponte, já que a gente está falando de arte, eu acho que esse é o grande lance da arte quando ela entra no século XX, que é fazer isso. Porque antes a arte não provocava, como a aula não, o professor era soberano. Então o aluno não provocava, o melhor aluno era o silencioso. Ele não questionava, ele dizia amém, se ele atrapalhava a aula, ele saía. O que eu entendo hoje, Ronald, é essa mudança, porque a mudança humana, essa interação que você está falando do professor Petrônio, que eu vejo também que é algo do qual nós dependemos muito nas nossas áreas, né? Porque nós não somos professores de matemática nem de química, em que esses conteúdos são e ponto, né? Mas quando a gente vai para a filosofia, embora os conteúdos estejam atrelados a pensadores, os alunos são pensadores, e quando eles provocam de forma consciente, de forma responsável, quando não é uma provocação pejorativa, porque você hoje também tem vários tipos de provocação, é algo que realmente agrega um valor absolutamente incalculável e imprescindível para que essa motivação se perpetue. Então, eu acho que quando o professor Petrônio dizia, me provoquem, ele estava clamando exatamente por essa participação, essa troca, essa questão dialética que é tão importante na relação humana, não é? E professor-aluno é uma relação humana, artista e espectador é uma relação humana. Então, eu entendo, puxando um pouco para o que você trouxe, que a gente nunca ensaia, né? As coisas vão surgindo, mas que é exatamente isso que acontece nessa interação, que é uma interação, é uma ação entre, não é? Então, os pintores, os escultores, eles começam exatamente a indicar o que Petrônio fez lá atrás, né, como professor de latim, que é uma provocação, só que ao invés de ser no caminho, na direção que Petrônio aponta, pedindo aos alunos, aí a arte que está provocando o espectador. Não é à toa que a gente chama de expressionismo abstrato, né? A abstração é uma provocação muito maior do que qualquer concretude. Porque quando a gente fala do concreto, a coisa está ali, está pronta. Lembre-se que a gente falou isso numa aula na semana passada, para o segundo ano, sobre concretismo e neoconcretismo. Então, o concreto e o abstrato. E o abstrato é muito mais provocante, né? E uma coisa interessante desse movimento que eu adoro é que você não precisa ver e nem precisa não ver, tá tudo ok. O que é que isso inspira em você? O que é que isso provoca, professor Ronaldo? E lá atrás, que é o que o professor Petrônio gostaria, o que é que os alunos... E aí eu volto para essa provocação, né? A provocação do aluno é sempre muito bem-vinda, quando ela é bem intencionada, quando ela é motivada pelo questionamento, ela é motivada por uma intenção de resposta que não apenas caminhe para atender uma expectativa, mas que gere outras expectativas, outras perspectivas de conhecimento, porque o questionamento e a contestação é a inquietude, né? E a inquietude é a essência da vida. Se nós não estivermos na inquietude, não temos por que viver. E eu acho que é nesse sentido que a arte veio com seu abstracionismo ou expressionismo abstrato, né? Sim, porque tem essa coisa do que seria a abstração, né? A gente já falou do outro movimento antes, que vai mexer com a questão freudiana. Esse já vai buscar uma base junguiana, né? Já vai buscar um momento pós-Segunda Guerra, né? Que o momento inicial era o momento da Primeira Guerra, aquele momento até o Freud morre em 39, né? Em que você já tem aí a questão de Jung como um grande pensador analítico, já trazendo
outra vibe do inconsciente, outra questão mais voltada também. E aí você falou uma coisa, né, que sai dessa coisa normativa da arte como educação para essa coisa provocativa do consciente, inconsciente, e aí a gente tem toda uma... É difícil, eu estava... Para fazer essa aula deu um certo trabalho, porque os limites, né, desses períodos, expressionismo abstrato, neodadaísmo, cultura pop ou pop art, tem alguns autores que transitam nelas, né, nesses momentos, porque tem algo assim muito interessante que eles vão descobrir, alguns deles vão descobrindo na medida que vão produzindo essa arte, e que é uma arte muito vivencial, né? Não é um artista que faz um quadro só, tem algo da vida da pessoa aí, que é muito forte, né? E esse momento da pós-guerra, né, como na aula passada a gente falou, né, o Eric Hobsbawm, ele fala isso, né, é a era dos extremos. O século XX tem muitos desses extremos, e a gente vai vendo como isso vai ficar forte a partir da década de 90, com a ascensão da tecnologia digital, né? Isso não para, a gente vai vendo que cada vez mais. Então, as mudanças que aconteceram do ponto de vista tecnológico, comportamental, que antes durava milênios e depois vão durando séculos, agora você tem uma dimensão de décadas, e no nosso caso atual, menos de ano, né? As mudanças tecnológicas são muito rápidas. Enquanto a gente está comprando um aparelho celular mais moderno, o outro já está sendo lançado em lugar do mesmo. Sim. Então, essa dimensão desse extremo que o homem se vê, saindo de uma guerra, normalmente respirando, entrando em outra, e os efeitos disso para a compreensão do que é humano, né? Os meninos assim, professor, como é isso? A gente fala de existencialismo lá no século XIX, parece que dá uma sumida quando chega ali, século XX, reaparece entre as guerras, e principalmente depois da guerra. Eu disse, porque o ser humano tem que pensar o que ele é, né? E não é só uma esfera religiosa, mas a esfera humana, daí a gente não entendeu o que é esse humanismo, que carrega toda essa questão da intelectualidade, seja na pintura, seja na psique humana, seja na filosofia, na sociologia, os conceitos de pós-modernidade, tudo isso vão estar aí emergindo para esse momento. E aí, quando você tem, né, esses marcos aí, principalmente nos Estados Unidos, né, porque agora você tem pela primeira vez uma arte norte-americana, não é uma arte comum da Europa, né? É uma arte norte-americana, e que antes já tinha tido uma crítica a uma sociedade de consumo, e agora eles mesmos vão produzir uma arte que traz um estilo e que vai ter um reconhecimento internacional. E tem uma coisa aí muito legal, né? Porque você está saindo de uma Segunda Guerra, polarizado, né? O mundo está polarizado, porque você tem lá Estados Unidos e União Soviética, entra na Guerra Fria, né? E, ao mesmo tempo, você tem esse inconsciente sendo jogado, né? Tem uma imagem do Pollock, que já apareceu no Enem, inclusive, ele cheio de lata de tinta, com o pincel e jogando a tinta de forma totalmente espontânea, uma arte de uma espontaneidade muito grande, e que tem uma tendência a um pré-julgamento, não é? Porque está todo mundo tão acostumado àquela arte renascentista, aquela técnica, aquele padrão ateliê, onde um mestre fala para 50 pessoas, o certo é assim, as 50 repetem, que agora cada artista parece trazer o seu traço, né? Então é um movimento que, como o Ronald fala, começa nos Estados Unidos, tem uma grande produtividade nos Estados Unidos, depois a gente vai reconhecer esse abstracionismo em outros lugares, mas o centro, o epicentro o povo norte-americano, e a gente vai ter... ali, ó, a Ronald coloca exatamente a imagem que estava no Enem, não é? A seleção de imagens e os slides são todos dele.
E assim é muito interessante a maneira como ele faz, né? De forma totalmente espontânea. E se é espontâneo, subjetivo. Não tem como algo ser espontâneo sem ser conduzido pela subjetividade. E se subjetivo, a emoção está acima de qualquer razão. Você, se for racional, deixa de ser espontâneo. Né? Se você for conduzido pelo seu cognitivo, sua espontaneidade, ó, vai embora. Não é à toa que tem pessoas que precisam recorrer ao álcool para se tornarem espontâneas, porque enquanto elas estão no mental, não estou dizendo com isso que é certo ou errado, eu estou apenas, viu, que é muito delicado esse tipo de colocação, eu estou dizendo que determinadas substâncias fazem com que o inconsciente fique mais vulnerável e mais presente. Então, isso aí não quer dizer também que o pologue, para fazer isso, esteja bebendo ou sob o efeito de nenhuma substância, tá bom, gente? Isso é produto de estudo, e muito estudo, tá? E você culmina nisso aí. Claro que a gente está saindo das vanguardas. Então, as vanguardas têm, sim, tá certo? Uma presença muito forte, porque quando a gente fala em expressionismo, né, Ronald, a gente está no início do século XX, você já está no expressionismo abstrato, e a gente está falando da década de 50, a gente está falando de um pós-guerra, mas vai beber lá, tanto que é expressionismo, né? Então, os elementos de vanguarda estão presentes, por quê? Porque, como as vanguardas, nós temos uma total quebra do padrão clássico artístico. E isso que você falou é interessante, porque a produção, né, artística, quando a gente fala a espontaneidade que vem, né, ou da bebida, ou de alguma provocação, tá ligado a essa questão do septo frontal mesmo, essa coisa que o Freud tinha identificado lá como aquilo que barra a gente, e teria um conteúdo moral ou de formação, às vezes extremado, que seria o superego, e quando você tem um momento catártico ou um momento de espontaneidade, você aflora o seu id, a sua pulsão de vida, a sua pulsão de morte, que fica muito latente na produção artística, principalmente de artistas que estão mexendo com o inconsciente, que estão mexendo com a subjetividade, né? Estabelecer aqui que a objetividade seria aquilo mais ligado às coisas práticas, a subjetividade mais ligada às emoções, né? Então, isso fica muito forte nesses autores, inclusive, né, a Anísio da Silveira vai trabalhar isso, né, essa coisa da arte como um papel terapêutico, né, para pessoas psicóticas, não é um trabalhar com neurótico, é trabalhar com psicóticos, pessoas diagnosticadas de doenças mentais. E havia ali um alívio do sofrimento, houve vários que antes só viviam com tratamentos de eletrochoque, muita coisa pesada, começam a ter uma melhora significativa. E uma autonomia, né? Uma autonomia também. Começa a ter uma autonomia, até um relacionamento e uma vivência discursiva de expressar o que sente a partir dessa expressão que é a arte, né? Então, quando a gente traz aí esse expressionismo, essa coisa que vem lá e que agora traz esse abstrato, porque é isso que eu digo aos meninos, a gente tem uma ideia muito equivocada quando a gente pensa, quer dizer, a gente não, mas muitos deles pensam assim: meu momento é o mais importante porque é o mais tecnológico, é o mais desenvolvido que os outros. Só que tecnologia é ferramenta, como já dizia o Heidegger, e como toda ferramenta depende de quem está usando. Então, um homem muitas vezes é o mesmo ou pior do que homens que já passaram aí, que tiveram mais uma índole, mais uma questão moral. E o fato de você estar hoje não quer dizer que você seja essa pessoa civilizada do ponto de vista ético, do ponto de vista de valores. Você é uma pessoa que nasceu com tecnologia. O que você vai fazer dela pode ser construção ou destruição, não é? Então, quando a gente vai ver na arte, a filosofia, a literatura, os artistas, os filósofos, eles vão cada vez mais pegando coisas e tentando, isso que você falou, Paulinho, que é essa dialética, esse embate de uma tese com uma contra-tese, seria a antítese, até chegar a uma síntese, depois, naquela coisa hegeliana, de trazer uma de novo, isso vai caminhando,
e a humanidade vai se construindo, desconstruindo, se permite, né? Porque senão Sim. você vira nessa coisa de pura retórica, de querer convencer de qualquer jeito, né? Que é o que a gente está vendo. Um ponto, né, o que está acontecendo exatamente, essa ideia de que a minha tese é inquestionável. Então, a gente tira o poder da oposição, da antitese, a gente tira a oportunidade da síntese para a criação de uma nova hipótese, né? Então, assim, isso é uma perda absurda, porque a gente está tirando a capacidade exata e perfeita do ser humano, que é a de questionar, de pensar, de revisitar conceitos, reestruturar formas, não é? Isso é assustador, né? Então, o que a gente vê aí nessa inovação expressionista abstrata é exatamente esse inconsciente, essa emoção e essa energia, né? Porque é uma pintura automática e enérgica. A gente vê, por exemplo, o Pollock, ele colocando uma força vital nesse movimento, né? E vida é movimento. Se não há movimento, é morte. Né? Então, a arte viva, a arte que está em processo, em construção, e sem um padrão definido. O padrão é um não padrão, nada mais tão vanguardista quanto isso, né? Então, vem a questão da geometria, da forma geométrica, porque também dialoga lá com o cubismo, não é? E essa ideia que eu acho muito importante, né? A técnica é tão importante quanto a obra. Só que técnica aqui não é a técnica tradicional, né? Porque eu estou pegando isso tudo para passar a bola para Ronald, gente, porque é o seguinte, repare como o que está escrito aí, quando você junta, tem atua numa lógica. Você tem uma pintura automática, e o que é automático é espontâneo. Você tem uma ligação lá com outras vanguardas, como o cubismo, e a técnica é importante, mas a técnica automática, a técnica autônoma. Então, o subconsciente e o inconsciente estão aí, há uma influência, então bebe aí tanto nessa visão da psicanálise e da psicologia analítica junguiana, e essa coisa do símbolo é muito forte, tanto em Freud quanto em Jung, né? Os símbolos e o que vem do inconsciente, o que está surgindo, o que fala sobre nós e sobre esse inconsciente coletivo, porque, assim, é muito interessante essa questão do inconsciente coletivo e do consciente coletivo, porque como a pintura é espontânea, ela pode trazer uma série de símbolos ou imagens, ou ausência delas, que sejam vistas de forma diferente por pessoas diferentes. Então, aí no último tem o uso de elementos diferentes, como empaste de cinza vulcânica, areia, vidro, mas como é que o meu espectador vai ver? Uma coisa é o que eu construo, a outra, o que o Ronaldo sente quando olha, o que ele percebe, o que ele vê, o que Paula vê, porque como nós temos histórias diferentes, e você que está aí assistindo a aula tem uma história diferente da nossa, possivelmente a sua percepção vai ser diferente da minha, que já foi diferente da de Ronald. É aí que entra a psicanálise, é aí que entra a psicologia analítica junguiana, é aí que entram os símbolos, né, Ronald? Sim. Que é muito, muito interessante a gente pensar essa ideia da simbologia, né? Porque aí já traz uma carga da questão semiótica, né? De não só querer ver aquilo que está expresso, mas a partir dos símbolos, né? As cores, as funções aí de vida, né? Por exemplo. E aí você vai para essa coisa da análise mesmo, não só do ponto de vista freudiano ou lacaniano, mas a psicanálise, de você ver essas funções de vida e de morte, muitas vezes numa tela, e sentir isso nessa vibração, o que é que essa pessoa estava ali querendo, ou nem sequer queria, mas aflorou naquele momento dessa pulsão, né, essa coisa do pulo, que é muito séria, né, ele está jogando, né, que é aquela coisa que a música muitas vezes traz isso. Você pega um Beethoven, você sente que há algo expressado ali. Você pega um Mozart, você pega um Handel, qualquer autor, e hoje autores
né, também contemporâneo, você sente essa pulsão, depois você também percebe aquela coisa que vai, que é lenta, que relaxa, e que está na arte. Então, essa arte, né, eu botei psicanálise de Jung, mas na verdade é psicologia analítica, né, como você bem chama a atenção aí. É essa coisa que é muito interessante, de você sair da psicanálise de Freud para você trazer essa coisa dos símbolos, do arquétipo, né, que é muito vibrante, né? Hoje eu estava falando com os meninos no segundo ano sobre a escola de Frankfurt. Eu digo, olha, a escola de Frankfurt, não se engane, você tem dois grandes psicanalistas ali, o Erich Fromm, você tem o Herbert Marcuse. Quando eles falam que a propaganda vai entrar no inconsciente da pessoa, eles não estão falando de achismo, eles estão falando no lugar de fala deles da teoria do inconsciente, né? E olha, a propaganda, vender um produto e vender ideologias, tem o mesmo processo. Sim. Tem a mesma captação do seu inconsciente que está ali, sossegado, e aí vai trabalhar o seu desejo. Porque a gente vê isso, a política tem muito do desejo do indivíduo, né? Então, você tem uma representação, seja na arte, seja na literatura e na política. Né? Então, você tem representações de arquétipos que você está buscando ali. E que, na verdade, a gente precisa ter muito cuidado, né? Para não estar nessa coisa do jogo, né? Do que está ali projetado para que você simplesmente venha aderir. Aí o menino fez assim, mas professor, o senhor está dizendo que quando eu compro um tênis, eu não estou escolhendo? Eu disse, ó, essa sua pergunta é muito boa, mas faça você, para você. O que te leva a comprar esse tênis, essa cor de tênis, essa marca de tênis? E por que eu preciso desse tênis? Entendeu? Porque aí daqui a pouco a gente vai falar, né, da questão pop, que é a ideia lá que vai juntamente com a questão da escola de Frankfurt, e é entender por que uma marca antes era custo-benefício e hoje a marca, independente de qualidade, ela tem um valor acima, né? Sim, tem um valor social, né? Então, assim, e isso é tão claro, Ronald, que tem gente que precisa do falsificado porque não tem dinheiro para comprar o original. Então, para mim, isso é de uma profundidade, porque, assim, tem toda uma questão aí, eu estou te enganando, eu preciso te enganar, porque ao te enganar, você se engana também sobre mim. É um jogo, né? É o jogo do faz de conta. Exato. O meu tênis parece que é original, você acredita que ele é original, por isso você me dá um valor que você acha que eu tenho, porque meu tênis, que não é original, para você é original. Então, no final das contas, não é o tênis. É uma representação. É um símbolo. E aí você vai perguntar o que é que você quer dizer com esse tênis ou o que esse tênis diz de você. Ou seja, você deixa o seu lugar de fala para ser representado de sujeito, exato, numa coisa material que não tem nenhum sentido. Trocando em miúdos, o tênis é mais importante do que você. Sai da condição de sujeito, vira objeto. E lá vamos nós. Exatamente. Bom, eu estava, né, procurando coisas na internet para fazer, pegando aquela coisa mais difícil, que eu acho que uma das coisas mais difíceis de uma aula dessa não é só a questão teórica, né, você tem que estudar, trazer os autores, as produções, o que está, a gente gostava muito dessa expressão, é uma expressão muito forte na teologia, é o pano de fundo, né? E a gente dizia sempre assim, quando eu decidi lá que Deus abriu o mar em dois para que Moisés passasse com o povo, essa é a história. Mas qual é o pano de fundo? O que quer dizer essa história? O que está por trás? O que não está dito aí? Né? Então, eu estava procurando quadros e deparei com esse, como é que eu posso dizer, esse apanhado que a Real Academia Inglesa fez dessas obras expressionistas americanas pelo mundo inteiro, né? E aí você vê que ficou uma exposição bonita no museu de vários artistas norte-americanos. E a impressão que a gente tem, Ronald, é que dá para entrar nos quadros, né?
é sim. uma coisa tão fluida, tão viva, que chama, que atrai, é como se fosse a própria vida em movimento. Quando eu vejo o abstracionismo, ou quando eu vejo o expressionismo abstrato, é como se para mim fosse um ambiente fluido em que você pode penetrar, porque você faz parte dessa própria fluidez. Para mim, é o próprio movimento. Eu sempre que olho esses quadros, eu vejo o movimento da vida, não é? Como se fosse um carro em movimento, ou as sinapses cerebrais. Eu imagino que dentro do nosso cérebro é exatamente assim que a coisa se processa, né? E mesmo o Pollock teve aqui várias vezes, chegou aí no Vale do Matutu, lá em Minas Gerais, né? Sim. E assim, um cara que não teve uma vida longa, se a gente observar, ele nasce em 1912, vai até 1956, então é jovem ainda, né? Um Quarenta e homem de quatro 44 anos. anos. Exato. E vendo que os outros, o Gorky, 1904, 1948, são 44 anos, e os outros dois, o Mark Rothko e o Adolf Gottlieb, vivem mais um pouco, né? O Sim. Mark vive 67 anos e o Gottlieb de 1903 a 1974, você põe aí 69 anos, né? Então, eu estou boa de conta, viu? Hoje eu estou com meu cérebro pulsante. O Gork e o Porto morrem com 40 e poucos anos, né? Os dois. Os dois com 46, 44 anos. Exato. Então, os dois primeiros, mas imagine o Pollock, né? O cara que vive 40 e poucos anos e deixa um legado, um acervo. É impressionante, né? E como eu acho que basta a gente mostrar uma tela dessa para o menino entender o que é o expressionismo abstrato, né? Não precisa nem falar. Assim, o que, é que você enxerga? Porque depois a gente vai ter outras figuras que vão aparecer e que dão até a entender algumas coisas, né? Que ainda estão na abstração, mas você diz, olha, aquilo lembra um peixe, aquilo lembra um nariz, aquilo lembra uma mulher. Mas no caso do Pollock, quando você olha isso é movimento puro, é encontro, é desencontro, é um fio de vida que se tece em outro fio e lá se vai. Ninguém, gente, tem que ter um compromisso, uma obrigação de enxergar algo para dar uma resposta a outrem, tá? É a percepção que conta aí, né, Ronald? E tem uma coisa muito interessante, eu gostei dessas fotografias, porque ela mostra essa interação da arte com o espectador, né? Alguém que está ali olhando. Você vê pessoas que ficam ali meio querendo discutir, alguém que está ali meio surpreso, outro que senta ali e fica viajando. Tem sempre uma viagem, uma provocação, né? Você vê que consegue ter esse diálogo, né, com quem está olhando, né? É muito interessante, aí você traz algumas preciosidades, né? A presença Traz, né? feminina. Porque é um movimento que a gente pesquisando, você vê falar muito raramente das mulheres, e elas tiveram um papel muito incrível, nessa produção, inclusive elas, ali, Krasny, ela traz uma produção que é diferente do movimento, né, da pintura, ela foge da pintura tanto do Borg, do Poe, e ela traz algo que já aponta para outros movimentos, e ao mesmo tempo que você diz assim, meu Deus, como é que ela conseguia, né, num universo que não era um universo masculino, né, quando a gente fala universo de arte, mas era, né, a maioria dos homens, inclusive você vê isso hoje, quando você procura na internet, eu fui garimpar, né, procurar elas, né, e aí achei um site da Real Academia Inglesa, e é muito interessante que você vai descobrindo alguns sites quando você vai fazendo essas pesquisas, e eles apontam para as mulheres, duas escultoras e duas pintoras, mas tem mais, na verdade são as 10 mais influentes. Eu peguei só 4 aí para a gente, né,
ter esses nomes importantes, né? É bom pensar a figura feminina, viu, gente? Então, aí a gente tem a Lee Krasner, me parece alemã, né? Krasner, Deixa eu ver aqui, eu tinha anotado aqui, fiz a minha pesca, fiz a minha pesca e terminei não salvando, Porque mas me parece que, por exemplo, a Mary Abbott está mais para americana, né? não, Mas a Krasner... ali ela também é americana, ela nasceu no Brooklyn, Ah, né? tá. Ela morreu em 31 de outubro, ela vai fazer 2 anos que ela morreu, 2020, né? Olha, então Da é pandemia. contemporânea, né? Ela é muito, já lhe digo aqui, ó, ela nasceu em 1908, então ela Vida teve uma longa. vida longa, né? Bem longa. Ela nasceu quase na, no mesmo dia que eu faço aniversário, no dia 18, ela nasceu em 19 de junho, né? No Brooklyn. E é E agora interessante você porque tem razão, você como falou ela dela. nasceu nesse período, Ronald, Não, ela conviveu com essa galera toda, né? Porque ela ela nasceu em conviveu com essa galera toda 1903, porque ela nasceu em outubro, falei, 27 de outubro de 1908. de 8, né? Agora, na verdade, e ela foi para Nova York em 19 de junho de 1984 e se destaca nesse período, né, como uma autora mais influente. Agora, aqui está dizendo que ela conheceu em 1945, vai lá, Olha, e plena casou guerra, com hein? ele, eles foram casados 25 de outubro de Ah, 1945. tá aí a influência forte do Exato. Pollock, e casou É, com o Pollock. Casou em aí 45, não é isso? o sobrenome dela, Nossa, presta atenção, o Pollock morre em 56, eles ficam pouco tempo casados, viu? Eles ficam 11 pouquíssimo, anos. casou, ele pouco tempo depois morreu. O sobrenome dela é diferente porque ela é de família judaica da Ucrânia, mesmo tendo Ah, nascido, explicado. mesmo tendo nascido como é que chama? Nos Estados Unidos, No no Brooklyn. Brooklyn. Você vê que é uma Certo, família de imigrantes, né? certo. Aí a gente já tem a Mary Abbott, ou A Abbott. Mary Abbott. A Mary Você Abbott tem é uma outra pintura figura. bem abstracionista também, né? Só que você já percebe alguns elementos que, de repente, a visão pode captar, né? Não é aquela coisa polockiana. Já tem Não. algumas pinceladas mais densas, inclusive, né? Também morreu tem pouco tempo. Ela morreu. é, Ela nasceu em 1921, em julho de 1921, e Sim, morreu em 23 de agosto de 2019, né? Estudou em Nova York, se destaca como expressionista abstrato em 1940 e em 1950 já chega a ser bem conhecida mundialmente. agora Viveu boa parte de interessante, sua né? vida na cidade de Nova York, Não né? fica, né? Uma galera que é conhecida, né? E E não fica. E olha aqui, uma figura, uma beleza assim, bem, né? é bem diferente, tá? A Forte, mulher né? É. os traços. Louise Nevelson, essa com certeza Elson, americana, né? sim, essa daí é de carteirinha, né? Eu só vendo a minha pesca aqui que Louise Nelson, ela é uma figuraça. As fotos dela, né, na internet são extremamente interessantes, extravagantes, né? Uma mulher bem. Sim, Agora é engraçado, porque ela morreu em 1988, mas ela nasceu em 1899. sim, viveu bem, Ela é viu? de origem. Aí você falou que ela é americana, né? Só que ela é americana, mas na verdade a origem dela é russa, né? Ela é russa e o nome dela era Louise
Barlivavisky, Nelves. Ah, tá. Tudo bem. A família dela imigrou para os Estados Unidos. Ela, na verdade, era da antiga Rússia, atual Ucrânia, né, em Kiev. E a família dela foi para os Estados Unidos no início do século XX. Teve destaque nas artes entre 1930 a 1941. E ela é escultora, né? Ela é escultora, Também. pintora e foi aluna do Hans Hofmann, né? Pertenceu à Sociedade Britânica, teve destaque também em Veneza, né? E Ela é aí bem conhecida. tem outra Mary para você, que é a Callery, Sim. escultora, pelo visto, também, né? Essas são as duas grandes escultoras, né? Do século XX da arte expressionista abstrata. Você vê que eu fui buscar aí duas figuras que a gente termina no dia a dia não vendo, né? Você vê que é um universo extremamente... E os livros também não trazem, né? Impressionante. Não. Engraçado. Ela nasceu em 1903 Sim. e morre em 1977. Ela é norte-americana, né? Também participou da Escola de Nova York nos anos de 1940, 1950 e 1960. Morreu quando? Ela morreu em 1977. Sim. Né? Muito bom. Eu acho legal quando você traz essas figuras. Americana, apesar de ter sua descendência alemã, mas é de uma parte da família. Boa parte era já americana. Isso é importante porque quando você fala das mulheres, no Brasil, as mulheres se destacam mais do que fora, né? Assim, embora a gente tenha expressionismo com Lázaro Segall, né? Mas a Anita Malfatti é a nossa grande referência, junto com Cândido Portinari, né? Mas continue, termine aí para a gente caminhar. Não, é aqui, ó. Grande representante da escultura moderna no mundo, né? Ela tem algumas esculturas, essa daí é uma das mais conhecidas, trabalha com escultura de metal, né? O que não é algo tão fácil assim, né? Sim. Então, me lembra o Kandinsky, viu? Não é o Kandinsky? Exato. E ela tem uma questão, né, de como é que chama? De fundição, né? De trabalhar com fundição para esculpir. Então, ela pegava pesado, né? Boa, viu? Também eu acho em borracha. Foi amiga de Picasso, né? Sim. Eles se conheceram. Nasceu em 19 de junho de 1903. Um dia depois de mim, né? Esse povo todo está conectado. Engraçado, né? Trabalhou na França também, conheceu Picasso, conheceu Henri Matisse, o Leger. É o Matisse, pronto, não era o Kandinsky, não. Essa aí, lembra aquele quadro de Matisse, as pessoas de azul ali, fauvismo, lembra? Uhum. Aqui traz uma coisa interessante, que quando a Alemanha ocupou Paris, né, na Segunda Guerra Mundial, ela volta para os Estados Unidos. Sim. Aí diz assim, ela voltou com mais Picasso em si para uma América de guerra. Tem esse dizer lá no esse contato na Europa, e ela volta, né, com essa influência toda, né? Sim. Que é interessante, viu, Ronald? Porque quando a gente fala do expressionismo no Brasil, é exatamente esse caminho, né? Porque o Lázaro Segall, que está aqui, ele vem, né, da Lituânia para o Brasil. E a Anita Malfatti sai do Brasil e vai para a Europa e depois para os Estados Unidos, né? Só que quando ela vai para os Estados Unidos, a guerra está começando e ela volta. Então, esse expressionismo de Anita Malfatti é um expressionismo que ela também busca lá, não é? O tio faz todo o investimento para que ela estude, ela que nasce com problema no braço direito, faz cirurgias, aprende a pintar com o braço esquerdo, e são, assim, os três, sendo
que o Lazar Segal não é brasileiro, mas que traz uma bagagem, não é? E que se encanta, ele vem meio impressionista ainda, mas quando chega aqui, começa a produzir com expressionismo, e a Anita Malfatti é nossa grande referência, embora o Portinari seja bem interessante como expressionista. Aí depois vem o expressionismo abstrato. E aí a gente já tem outras referências, mas que terminam de alguma forma bebendo nesse expressionismo que é a vanguarda europeia, né? É interessante porque, né, a gente aí falando dessas mulheres, aqui eu estava, né, você estava falando, vendo que Sim. ela foi casada com um arquiteto, mas ela influenciou a arquitetura na América, né, que fala nesse período, com a escultora, mas influenciou bastante, né, pertenceu não só ao expressionismo, mas também ao expressionismo figurativo norte-americano, né, com a questão da escultura. Foi casado com James Dawson, da galeria, teve amizade com o arquiteto norte-americano Philip Johnson, né, também com o Abd Rockefeller, pessoas importantes aí, né, e também trabalhou com a questão do Metropolitan de Ópera. Imagine, a mulher foi muita coisa. E, assim, a gente está falando da América do Norte, né? Então, assim, por isso que eu trouxe a Anita Malfatti, porque ela vai também para os Estados Unidos, né? Então, há todo esse paralelo, esse contato lá no expressionismo, no início do século, porque essas pessoas nascem no início do século, algumas até antes, e vão aprimorando, aprendendo, agregando, até socializar isso, e a gente sabe o quanto a arte brasileira, nesse período, bebeu na arte europeia e na arte americana, não é? Sim. Porque teve um lado positivo dessa arte americana, principalmente pós-guerra, porque apesar do mundo estar vivendo aí na Guerra Fria, os Estados Unidos começam a ter um destaque econômico. Isso vai potencializar a divulgação da arte. Então, todo aquilo que vai se produzir, né, na questão da América, ganhando espaço das galerias americanas, termina se destacando no mundo. Os Estados Unidos passa a ser um outro ponto de referência agora para a arte pós-guerra. Não pode esquecer, né, que depois da guerra a Europa está se reconstruindo, né? Sim. Sim. Então, a gente tem essa referência. É interessante, né? Porque você junta duas coisas aí. Uma Europa que está se reconstruindo, os Estados Unidos da América está tendo condições econômicas e está ali sendo um espaço para produção artística, né? Sim. E a gente vê como isso influencia aqui, né? Porque a gente tem, embora não sejam tão conhecidos, mas você tem aí Manabu, que vai Sim. até 97, 24 a 97, é uma nova era, né? Sim. E a Nelly, que vai até 2001, e a Yolanda Morralho, que vai até 1978. Então, são nomes muito menos conhecidos do que Anita Malfatti, Cândido Portinari, Lazar Segal, mas que bebem nesses outros. Se a gente for pesar e ponderar, por exemplo, quem mais aparece em cobranças de prova, Pollock, né, vai aparecer muito mais do que um expressionista abstrato brasileiro. Mas eu acho que vem também dessa questão cultural, né? Porque a gente termina não explorando, né? Eu acho que, por exemplo, os expressionistas do início do século aparecem mais porque eles estudam fora, eles têm uma arte que vai ter prestígio, mesmo sendo de vanguarda. Já os que entram no século XX, de um expressionismo abstrato, eles não têm tanta projeção assim, né? Uhum. E é interessante que essa produção brasileira, né, a gente poderia, né, cobrar até mais nas provas, etc. A gente sempre fica naquela coisa dos lugares que são tidos como mais importantes, né? E alguns bons artistas que muitas vezes a gente não sabe, quando a gente vai fazendo uma pesquisa, vê que eles tiveram algum papel importante até como referência fora do país, a gente aqui termina não tendo.
Eu estava dizendo um dia desse como alguns livros dos intérpretes brasileiros, sendo sociólogos brasileiros, têm uma maior tiragem em outros idiomas do que até aqui no Brasil, como Darcy Ribeiro, Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda, né? Então, muita gente lá fora se interessa mais do que os próprios brasileiros em ler a gente não tem esse desenvolvimento em sala, em cultura, né, para isso. Tanto que, assim, essas aulas a gente faz super motivados, a gente tem uma motivação muito grande para gravar, mas quando a gente vai para os alunos que assistem, a gente tem uma quebra de expectativa muito grande, né? Que há todo cuidado, há muita preocupação com o nosso nível de informatividade, de conhecimento, não é? A gente senta, elabora, mas a gente não pode nem responsabilizar esses alunos, porque a gente vive uma cultura de supervalorização de uma coisa em detrimento total de outra, não é nem em detrimento deixando a outra um pouquinho abaixo, é desaparecendo mesmo, né? Então, às vezes, o menino é levado por essa correnteza, não é, de prioridade, na qual a arte se localiza num ponto muito pouco reconhecido, né? E quando a gente não reconhece, não dá para conhecer, né? Se você não reconhece, como é que você conhece? Não dá para conhecer e reconhecer, né? Então, e aí vem uma lista dos nomes dos artistas brasileiros. Você tem Ceará aqui, o Antônio Bandeira, você tem no Rio o Ivan Serra, na Restinga o Iberê Camargo, que é Restinga Seca, Rio Grande do Sul. Você tem o Manabu que a gente viu, né, que nasceu com a origem dele é japonesa, apesar de ter se destacado como brasileiro, né? E o Cordeiro, que nasceu em Roma, na Itália. Então, a gente tem, né, uma produção aí que é boa, mas que, infelizmente, alcança um espaço que é muito pequeno, né? Está parecendo um produto... me parece assim, que são os nichos, né? Conhece arte quem é artista ou quem é curioso, mas, de forma geral, a gente tem uma divulgação muito maior de música, porque você está cheio de FM, você está cheio de Spotify, você tem canais na TV por assinatura, mas quando você vai, qual é o canal na TV por assinatura que fala de arte? Né? Então, de arte mesmo, vamos estudar o curta. Praticamente você tem um canal curta, né? E aí a gente fica assim, poxa, cadê o resto, né? E da mesma maneira... diga, meu. E é outra coisa da indústria cultural, que é assim, tira essa oportunidade de escolha, porque não oferece possibilidades. Você tem a massificação do mesmo. Você entrar aqui até no YouTube, você vai procurar música, vão aparecer várias que você... Né, se você a partir das pesquisas, você vai filtrando isso. Mas se você colocar no YouTube música, você vai ver um monte de coisa que... mais do mesmo, né? E assim, quando não dá para a gente fazer escolha se não me dão escolha, né? Então, aí a gente fica naquele caminho. Pô, o menino não assiste, mas até que ponto ele é responsável por isso, né? Bom, aí só no divã. É complicado demais, porque a gente tem toda uma discussão hoje de neurociência para a questão da tecnologia, como é que vai ter despertar isso. A gente tem uma coisa que a sociedade não quer falar, mas o vício da tecnologia para entretenimento, que foi seria a grande discussão de 2020, quando a gente teve que viver parte daquilo que a gente fazia como trabalho, né, online, e aí a gente percebe que para nós, né, que de outra geração, que o trabalho online foi trabalho, porque a gente via na tecnologia trabalho, já para essa geração acostumada com a tecnologia para entretenimento, foi um drama de colocar aula e coisas sérias num espaço que era de entretenimento. E até hoje esse espaço quer invadir a sala de aula, a gente vê quanta resistência o tempo inteiro você está tendo como aluno ali. Tem um paradoxo aí, porque até ano passado era fica no celular, fica no computador. Agora guarde o celular, sai do computador. É de uma complexidade que não é simples, né? Mas é o que tem para hoje. Né? Tecnologia como... eu tenho um livro aqui que fala muito isso, que a geração
atual, os jovens, eles se acham muito hábeis em tecnologia, eles, assim, para entretenimento. Basta ter que fazer uma planilha de alguma coisa, ou ter que fazer um texto, que você já começa a perceber a grande dificuldade que se tem, que é entretenimento, não é trabalho. Sim, toda razão. E aí a gente sai do abstracionismo, expressionismo abstrato, para o neodadaísmo. Quer dizer, gente, não dá para a gente falar de neodadaísmo se você não reconhece o dadaísmo que a gente deu na aula passada, tá certo? Não dá para falar de expressionismo abstrato se você não sabe expressionismo. Então, é muito importante que vocês tenham essas vanguardas, né? Que agora a gente já está na segunda metade do século XX, um evento em 1961 no Museu de Arte Moderna de Nova York, e um convite à reflexão é o objetivo. Vamos refletir sobre a estética, lembrando, né, Ronald, que o dadaísmo traz exatamente essa quebra da lógica, né? Então, de repente, você vai ter uma galera que vai olhar coisas inúteis, vai observar objetos, dejetos, lixo, que a gente chamaria lá no passado de lixo, e eles vão começar a usar isso numa produção. E acreditem, o neodadaísmo terminou sendo mais conhecido do que o próprio dadaísmo, né? Sim. E você repara uma diferença, já que tem uma pintura do Robert Rauschenberg, alguns gostam de chamar de Robert Rauschenberg, né? Depende aí, mas veja, você tem um quadro que a gente já consegue ver a diferença do expressionismo abstrato, porque não é só pintura, você tem ali uma placa de pare, você tem outra placa de sinalização, você tem a ideia ali que mistura fotografia, né? E aí já exige um pouco da questão tecnológica para a produção disso, mas você tem aquilo que foi marcado no dadaísmo, que era pegar coisas que tinha uma objetividade diferente e jogar na arte, como a questão da gente ter visto lá do pneu, né, da bicicleta, a jante de bicicleta, que estava em cima de um banco. E de repente você pega uma placa de rua e mistura a uma tela, né? Inclusive uma imagem embaixo da Estátua da Liberdade, né? Sim, então, seja livre, mas pare. Exato. E aí então, você tem um monte de coisa aí, além da pintura, imagens do cotidiano. Que não se conectam, né? O dadaísmo fala muito dessa ausência da conexão, né? Essa ausência da lógica. O objetivo ser a questão da estética, que foge a uma estética comum à arte, é muito legal. Então, aí, olha o que está dizendo, é exatamente o que a gente está dizendo aqui. Retoma a ideia do Duchamp, lembrando que Duchamp é o principal nome do dadaísmo, colocando importância na obra de arte produzida e não no conceito da produção do trabalho. Então, assim, é isso aí. Aí, para o nosso conceito padronizado e antigo, seria tipo dizer, mas peraí, isso não tem sentido nenhum, né? Mas aí a gente tem que voltar ao conceito de sentido, né? O que é sentido? Que sentido pode ter? Qual é o sentido? Sentido que você está direcionando para que isso tenha algum sentido, né? Então, o dadaísta está muito focado nisso. E está aí os nomes que Ronald traz, né? Também é algo bem norte-americano, né? E tem essa coisa aí, né, eu peguei, porque eles usam coisa do cotidiano, como, por exemplo, tem bandeira sobreposta, que é do Jasper, né, nós chamamos de Jasper Jones, ele traz muito isso de pegar coisas, como, por exemplo, uma bandeira sobrepor uma na outra, e tá aí a arte, né, bem dadaísta essa coisa. Mas a pintura é uma bandeira? Não, são bandeiras, uma sobreposta à outra, mas da mesma, que é essa provocação, né? Da arte ser construída a partir daquilo que não tinha um significado pré-concebido, aquilo de tirar algo do cotidiano que tinha um sentido maior, por exemplo, a bandeira tem uma questão cívica, tem uma questão patriota, ele está ali jogando na arte, um em cima da outra, olha aí, o que é que isso provoca aí com isso? Tirei lá da parede. E parece que dá vontade de a gente virar, e aí? Sim, eu estou vendo uma bandeira em cima da outra, e aí?
Aí o cara vai dizer assim, é com você, o que é que você acha? E tem uma coisa interessante, né, nesse trabalho dele, se a gente reparar, são 3 telas que ele teve o trabalho de pintar a bandeira para sobrepor uma na outra, e eis o trabalho. E eis o trabalho, é. E aí isso veio para o Brasil também, né? E a gente Sim, tem aí as artistas 3 grandes brasileiros figuras. pouquíssimamente estudadas, né? Wesley Duke Lee, que morre em 2010, Leda Catunda, que morre em 1961, e Nelson Leigner, que vai até 2020. Então, pouquíssimamente estudado o neodadaísmo. É, Certamente nós tivemos outras produções deles, não é? Mas que fica, de novo, a gente tem que falar dos nichos, né? Fica um nicho, pertence àquele universo ali e pronto. Então, a gente fica sem essa expressividade para jovens, para que eles se identifiquem, né, Ronald? eu tive um trabalhozinho aí que foi diferente, porque, assim, se você pesquisar no neodadaísmo, você vai encontrar várias imagens do pessoal famoso, norte-americano, etc. Eu Mas vou trazer brasileiro para não você falar, tá? Vou trazer para você falar. Tome aí. mas não é tão assim os nossos, como é que eu posso dizer, brasileiros. Então, muita gente não sabe. Por isso que eu fiz questão de trazer a fotozinha deles aí. Bom, o trapézio ou a confissão, né? Você tem aí uma obra extremamente provocativa do ponto de vista de mexer com o inconsciente, né? É uma sala que tem figuras geométricas. E por que confissão? Confissão era um espaço fechado em que a pessoa colocava para fora os seus pecados, os seus desejos, que é justamente esse o espaço agora da arte, né? Essa provocação. Então, você tem uma sala que traz aspectos geométricos. E o que isso tem a ver com a confissão? O mesmo espaço de você colocar ali os seus ditos pecados, os seus desejos. E esse é o papel da arte, né? Desconstruir aquilo que parece ter já uma construção irretocável, né? E a provocação é justamente isso. O que que aí você, E o dadaísmo aí é essa perda, né? A perda do sentido. e você vê que tem umas misturas muito interessantes. Aí tem acrílico, né? Tem vidro, tem plástico, tem um monte de coisa. E a arte é um espaço, né? Pensado aí um cubículo, que ao mesmo tempo tem figuras geométricas, figuras artísticas, e que o autor, se não falasse em confissão, jamais a gente ia se reportar essa ideia religiosa aí no espaço. Mais uma para você ir trabalhando aí, ó. Ah, não, Que você aí assim, gosta. aí é muita coisa. A Leda brinca e ela brinca com muita vontade, né? Você percebe ali que tem vários animais refletidos, né? Que na verdade é um trabalho de colagem de papel sobre papel. Sim. Como é que eu posso dizer? Pintados e enrolados para fazer essas bordas, e ali ela faz um todo, como se fosse uma cadeia de vida. E você pode olhar que aí no meio tem árvores, tem animais, tem rios, etc. Como se ela Tem quisesse. galo, tem um galo ali. Tem um galo, se for olhar na outra ponta, tem patos, tem gato, tem árvore, tem lagoa, tem um monte de coisa que ela quer retratar aí, a transparência da cor. E que cor é essa? O verde. A ideia da vida, né, do meio ambiente, e tudo que está ligado aí nessa questão de transparência. Por que transparência? Porque transparência é algo que a gente vê o que está após e não aquilo que está na frente. Quando você vê algo depois do vidro, você não está reparando no vidro. E o convite dela é justamente você refletir aquilo que é o vidro, né? E aquilo que Bem está ali na interessante, né? frente. Uma viagem aí lúdica, inconsciente, é muito interessante. Mais um para você, que eu sei que você gosta. Aí, Essa é aí bem o dadaísta, viu, Nelson gente? brincou de forma, né? Bem irônico, né? Não, esse foi a grande ironia dele, é pegar essa escultura de um porco,
colocar numa caixa de madeira toda pintada, você percebe que está toda invernizada, e a crítica ao mercado das artes, né, que começa a vender muita coisa, e aí ele vai trazer... Essa figura do porco é muito importante, né, a gente não pode esquecer que na Revolução dos Bichos, o porco é tido como aquele que provoca a revolução dos bichos, que vai comandar os bichos, e que depois ele vai ter as mesmas atitudes do homem, né? Então, bom é 4 patas, ruim é 2 patas. No final, os porcos estão andando em 2 patas. E aí a figura do porco querendo quebrar a ideia do sistema, querendo quebrar a ideia de uma sociedade presa à questão do consumo, que a gente não pode esquecer que essas vanguardas também têm essa crítica ao consumo. Eles são já influenciados pela escola de Frankfurt, eles são influenciados pelo estudo da semiótica e também por o estudo da teoria crítica contra a razão instrumental, que faz você viver e consumir sem pensar. Então, está tudo aí. Ah, professor, mas a arte não tem que explicar? Ah, peraí. E tem mais uma coisa importante, viu, Ronald? Essa questão de sair desse lugar de que, pelo amor de Deus, isso não é arte. Porque a gente está no momento aí de, inclusive, da arte conceitual, que é doar nosso sentido, nosso cognitivo, para repensar o conceito de arte, né? Porque não é fácil você olhar para um caixote de madeira, ver um porco dentro e dizer que é arte. Mas a maior intenção aí é exatamente essa reflexão sobre isso. Porque não vai parar. Quando a gente segue em frente e pensa isso também é uma forma de pensar a arte, é uma arte conceitual. Imagine, você hoje tem uma produção do Andy Warhol sendo vendida por 170 milhões de euros ou de dólares, tá? Então, se a gente olha algo e pensa, mas e aí vai ter aquele diálogo, né, com a questão da cultura de massa, do produto, e ele faz muito isso para dizer, olha, o produto não é o produto, é a representação dele, que é o que a gente estava falando do tênis lá no início, né? Você não é você, você é esse tênis, então você deixa de ser o sujeito e passa a ser o objeto. Porque quando ele pinta a Marilyn, tirando uma imagem que é usada para veicular um filme e repete de diferentes formas, ele está mandando uma mensagem bem crítica. Agora, o irônico é que ele cria um movimento crítico do consumo e ele se torna extremamente consumido. Ele se torna um expoente de consumo. Isso é muito irônico, não é não, Ronald? É porque tem uma coisa que, assim, quando você faz uma crítica ao consumo, você cria algo que é uma contracultura, né? No caso, uma subcultura. E aí a gente vai ver isso em todos os movimentos que criticaram. Eu estava hoje, né, no segundo ano falando sobre indústria cultural, e aí a gente falando como hoje a gente tem essa coisa chamada o hippie de boutique, que é o hippie de boutique, porque você tem um vestido, né, hippie que era mais barato, tecido mais, né, que não tinha custo quase nenhum, a galera fazia aquilo. E hoje você chega em algumas lojas que reproduzem esse vestido por um valor absurdo. Você tem uma sandália de couro, que antes era uma sandália barata, e aí vai ganhar uma grife e vai ter, né? Isso a gente vai ver nos movimentos grunge, você vai ver isso nos hipsters. Os hipsters, eles queriam contrariar justamente a moda e virou uma coisa muito cara hoje, né? Um estilo de vida caríssimo, né? Inclusive o punk também, né? O punk que queria contrariar e criou um estilo de moda, né? Sim, você vê que até hoje muita gente, principalmente nas grandes metrópoles, né, nessas cidades que bebe muito dessa coisa da imagem, Milão, Nova York, você vê coturnos sendo usados, né? Antes não era, só era um calçado de militares, e com os punks ele vem à tona, o preto, que antigamente ninguém ficava vestido de preto
a não ser que fosse para o enterro, hoje é moda all black, e aí Os vai, né? góticos trouxeram, né? Os emos E também. isso, hoje é o all black, ou seja, já traz, porque a ideia da indústria cultural, né, dessa coisa pop art, é justamente aproveitar a desconstrução para ganhar em cima. E aí o Sim, paradoxo disso é que o cara crítico da coisa vira um dos artistas mais bem pagos do mundo. do mundo. E é muito importante trazer isso, viu, galera? O que é que o pop art quer com o movimento, tá? Que é defender essa arte popular, essa arte que se comunique com o público, com símbolos e signos que o público acesse porque ele consome, tá? Então, não se quer, e é o mesmo caminho que a gente estava falando, né? Lá do professor Petrônio do início, é o diálogo. Me questione, né? Me inquiete, trocando Me um pouco os provoque, né? termos, me provoque. Então, os artistas são contra essa arte fechada, hermética, pronta, padronizada, da própria arte moderna. Quer dizer, o pop art já vai de encontro à própria arte vanguardista, abstrata, expressionista, dadaísta. O que eu disse? É vida. Se é vida, é movimento. A liquidez, a fluidez. Então, a pop art se coloca, esse finalzinho é muito importante. Na cena artística que tem lugar em fins da década de 50, com um dos movimentos que recusa a separação da arte e da vida. Repare, é uma negação da padronização e é uma negação da loucura vanguardista. Tem uma lógica, olha, a arte é o que você traz. E aí ainda os Estados Unidos como o centro, porque se fala em consumo até hoje, os norte-americanos vão aparecer lá e exportam isso, o modo de vida americano, Que a né? gente vai ver, que é o próximo slide, como esse modo de vida americano vai influenciar, ditar regras, não só de consumo, mas a partir de uma ideia moral que é construída disso. Sim. Né? E o Andy está aí, né? O Andy que... ele está aí, porque essa figura importante é uma arte popular, ela é comercial, porque por mais que ela queira criticar o consumo, ela vai ser extremamente comercial. Ela é uma arte essencialmente urbana e cultural. Ela não é arte que traz nada da questão do campo, é sempre urbano, né? Ela é jovem e ela tem que ter aquilo que os artistas chamam de frescor do jovem, né? Essa coisa de estar trazendo algo que... Daí toda essa cultura de quadrinhos, né, do HQ, que vai ser muito forte. Sim. E até hoje, né, com os animes e tudo mais. Então, tá aí. E assim, viu, Ronald? Ele pega 3 coisas que os jovens adoram, né? Desenhos, como Mickey, produtos de mercado, como Coca-Cola e as sopas Campbell's, né, enlatados. O americano adora enlatado, como adora refrigerante. E os quadrinhos, né? E personagens em quadrinhos. Então, quando você traz isso e figuras famosas, não tem como não fazer sucesso, né? Então, tá aí industrialização, propaganda, cultura de consumo e o modo americano de viver na expressão America Way of Life. Então, o que é que o americano entende seu jeito? Tá nessa imagem, amei, ó. Família, eletroeletrônicos, principalmente eletrodomésticos, pelos na década de 50 e 60, carro. E para fazer isso, você tem que ganhar dinheiro. E você ganha dinheiro fazendo o quê? Trabalhe. Isso é bem capitalista, né? Esse padrão, sim. Família, desenvolvimento, tecnologia, cultura de massa. E ele faz o básico. Agora, o cara é muito inteligente e é muito criativo, né? É de uma criatividade muito grande. Eu fui procurar essa imagem, né? American of Life e debati com algumas fotografias. E eu gostei dessa porque ela representa esse modo de vida americano do ponto de vista moral também. É um casal heteronormativo. O cara é um militar, o que aponta para essa branco, a organização. Os filhos estão vendo o entretenimento. Os dois estão atrás, representando uma hierarquia, né? O homem de um lado, a mulher do outro, os dois sentam de maneiras
que são bem comportadas, você vê o sentar da mulher com pernas cruzadas, com a mão sobreposta. Tem um telefone Tem um telefone para mostrar que eles têm a classe média, alta, as crianças estão bem vestidas, eles também, você vê que eles estão em casa, mas o cara está todo fardado, até o sapato está bem polido, a mulher está... E o nacionalismo, bem claro, né? Bem americano, nacionalista. Fanista. E a foto é preto e branco, porque se pudesse ser colorida, você ainda ia ver muita coisa vermelho, azul, que são as bandeiras norte-americanas. Sim. Então, fantástico. Não, é a bandeira norte-americana. Aqui você vai ter alguns artistas pop. Aí, no fundo, eu peguei uma imagem daquilo que a gente chama de decoração pop, né, que não ganhou muito casas e está ganhando agora. Tem muita gente que decora as casas dessa maneira, né? É engraçado, às vezes tem gente que fica muito incomodado com tantas cores, né? Sofá azul e tal, isso está ganhando um espaço. A gente tem essa galera aí, a gente já falou do principal dele, que está ali, morre em 87. A gente tem o Eduardo, o Paulo Lossi, né? Tem o Richard Hamilton, o Peter Blake, e a figura de maior nome, né? Você vê que tem uma quantidade de artistas, e é interessante que, como o Andy Warhol se destacou tanto, muita gente confunde muita coisa dos outros como dele. Ainda tem isso. Sim, sim. Agora, os dois grandes nomes é o Andy e o Roy. Eles são os que mais produzem. E o Andy produziu cinema também. Inclusive, tem uma história muito interessante dele, viu? Ele estava gravando um filme, dirigindo um filme, e uma atriz de um filme se chateou com ele e deu um tiro nele. Ele quase morre. Ficou hospitalizado. Eu sabia dessa história, mas não associava a pessoa. O Andy Warhol. E, assim, é uma figura... E eu gosto muito, eu fico louca procurando uma risada do Andy Warhol por causa da frase da música, né? E quem não riu com a risada do Andy Warhol? E eu não encontro uma risada do Andy Warhol, tá? Mas ele cai muito em prova. Quando a prova é Enem, o Andy Warhol aparece muito, não é? E o Brasil teve aí também uma representação na pop art, né, Rony? Aqui já é um pouco diferente. Enquanto a pop art dos Estados Unidos reflete esse modo de vida americano, aqui já faz uma crítica à ditadura militar. E como toda crítica à ditadura militar, tinha que ser uma crítica bem pensada, né? Não podia ser algo tão escancarado. Então, aí o Guevara, vivo ou morto, né? Aquela discussão em que a morte do Che Guevara foi comemorado por uns e lamentado por outros. É interessante porque eu tenho um ponto de conexão com a arte, a pop art americana. Sim. Quando tenta se comunicar com essa massa, parece até cópia da arte. Parece até cópia, por exemplo, essa figura do Che que vai aparecer aí lembra muito as coisas do Agora, você vê, por exemplo, o futebol já ganha uma certa crítica, aí você já vai ter no ponto da sociologia, não da antropologia brasileira, o Roberto Machado, com Carnavais Malandros, o futebol, mostrando essa coisa do futebol e do carnaval como uma distração popular, que faz a pessoa não perceber as questões políticas, econômicas da sociedade. É muito legal, porque em 70 o Brasil foi tricampeão e estava aqui aquele caos, né? E a música era 120 milhões em ação, para frente Brasil, salve a seleção, né? E nesse Pátria Canarim vem aquela dita maior, ame ou deixe, Brasil ame exato, ou deixe. Exato. O pop art brasileiro vai, né, eu usei a palavra aí um pouco apropriação, né, a Tropicália vai pegar justamente como uma inspiração essa arte, né, e você vai ter aí nessa foto aí, né, que o Caetano vai usar lá mais à frente como uma das questões do movimento Tropicália. Que é bem experimental, e aí você está vendo uma figura que é muito presente na arte brasileira contemporânea, que é o Hélio Oiticica, porque o Hélio Oiticica, ele transita muito, né? Ele já está no próximo assunto que a gente vai ver aí, né, no
próximo capítulo, né? E é justamente a arte que você trouxe até no segundo ano, esqueci agora, aquele museu. Concreta, né? É isso, a arte concreta. E ele transita muito, mas a gente tem aí o Antônio Dias, mas o Hélio Oiticic é quem mais aparece. Mas, interessantemente, as provas não cobram tanto o Hélio na pop art, né? Ele vem muito no movimento concretista e fazendo artes bem contemporâneas, embora ele tenha feito muito isso aí também, né? É interessante. E, por fim... Desculpa, Tá. E falando de artistas assim conhecidos e artistas caros, o Ibairi Camargo, que a gente falou do outro movimento, né, do expressionismo abstrato, é um dos artistas assim mais caros, né, só que a gente não vê muito ele na literatura, nas coisas aqui do Brasil. E é muito interessante, Ronald, como dialoga mesmo com o movimento concretista, por exemplo, não há vagas, é do Ferreira Goulart. Sim. O Ferreira Goulart é escritor. O poeta concretista por excelência, né? Exato. E aí você tem o Rubem Gershman pegando a obra Não Há Vagas, que é o nome de um livro, é o nome de um poema muito social, sim, e criando aí, né, uma obra que faz exatamente esse contato com as massas, né? Porque se há uma coisa que faz contato com a massa, é falar de miséria. Sim. Né? Então, a miséria comunica demais com todo mundo. Comunica e é impressionante que essa obra, ela surge um ano depois do golpe, né? Golpe em 64, em 65 que ele vai produzir isso, com esse verde e amarelo, como se fosse uma faixa que termina invadindo as pessoas. E tomando os rostos, as faces, tomando né? As transformando caras. essas pessoas nessa coisa meio patriota e tal. Muito interessante, muito bom. Viu? Então, esse é o nosso último slide da aula, né? A gente aqui fecha, e foi muito interessante porque eu fiquei com receio de a gente não conseguir fechar, porque é muito legal a gente casar o pop art depois disso, porque a pop art Pronto, voltando aqui, deu um pequeno erro técnico, mas já... Pequeno erro técnico. Pequeno erro técnico. Desculpa, viu, galera? Eu fechei o slide, mas não era para fechar, mas tá tudo bem, tá todo mundo em casa. E eu tava também até um susto aqui com o cheiro. Eu também. Mas eu fiquei com receio de a gente não conseguir fechar, porque quando a gente puxa a pop art, a gente vai em uma oposição às vanguardas, que já são uma oposição ao sistema tradicional, sem que a pop art deixe de ser uma oposição ao tradicional também. Sim. Né? Então, é a oposição na oposição, e no final das contas, todo mundo se opõe, em última instância, à arte tradicional. Sim. Né? O que é essa coisa dos extremos do século XX, né? Aí, na próxima aula, nós trabalharemos o capítulo 19 e 20, fechando, assim, o conteúdo do primeiro ano. E só lembrando, a gente saiu desde a arte pré-histórica, né? Se a gente pode chamar assim. Até a contemporaneidade. Até a contemporaneidade. Que massa. Então, é isso, galera. Então, semana que vem a gente grava o último e depois a gente determina os assuntos do simulado. Na última aula, a gente vai definir já os assuntos do simulado, para que vocês já saibam o que vai aparecer, tá bom? Então, um cheiro. Desculpa o erro técnico da professora, eu esqueci, deletei, tá? Eu teria feito a mesma coisa se tivesse passando slide. Que é o que a gente faz sempre. Pá. É o que a gente faz sempre, mas Xande nos trouxe de volta. Um beijo, galera, até semana que vem. Beijo.